Então, vamos dar início a mais uma aula, pessoal. Hoje, nós temos aí na página 179, da página 179 até a página 181, questão número 10. Então, a gente tem aí linguagem e construção de texto, atividade oral e escrita. É uma continuação da nossa atividade. A gente está estudando sobre contos de suspense, que a gente já viu segunda-feira, e agora a gente vai dar continuidade. Nesse conto, o modo de contar foi muito importante para produzir o suspense. Para isso, a autora fez escolhas de linguagem buscando envolver o leitor. Releia os trechos do conto. Caio. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Dali a pouco, o vozeirão recomeçou. Copie as expressões empregadas para criar clima de medo e de suspense. A gente vê aqui que o que mostrou é esse clima de medo e de suspense. Nessas duas frases, a gente percebe que quando se fala de madrugada, a gente já percebe que a madrugada é sempre um lugar onde a pessoa está sozinho, onde acontece esse medo. Então a coisa aconteceu de madrugada. Outra, a voz cavernosa, isso já mete medo, uma voz cavernosa, uma voz arrepiante. E na segunda a gente vê, dali a pouco, não mete medo algum. Já a palavra vozeirão, vocês acham que remete esse medo? Então vocês vão dizer se essas palavras metem medo ou não. Colocar aqui. A 2. Copie do texto 3 palavras ou expressões que a autora empregou com a intenção de mostrar o medo que o comprador estava sentindo. Qual foi essas palavras? A gente vê que quando a pessoa fica gaguejando, então ela mostra que ela está com medo. O homem gelou ao se cobrir todinho, murmurou. Então essas são algumas palavras. Tá aqui, gaguejou. E a palavra o homem gelou. Vocês podem estar vendo aí outras palavras e expressões para colocarem aí nessa questão número 2. Número 3, releia o trecho. Dali a pouco o vozeirão começou. Caio, Caio. Então repita em voz alta essa fala da assombração. O que a repetição do A nessa fala pode provocar a quem ouve? Essa expressão a gente vê que ela pode colocar medo ou pode aterrorizar. Vocês acham que ela pode assustar, amedrontar quem está ouvindo? Então vocês vão colocar aqui, continuar essa questão. De que esse a gente vê aqui, ó, que ele repetiu várias vezes. Então quer dizer que esse A tem uma expressão de que está gritando. Um A estendido, Caio. Então quer dizer que ele quer colocar medo, quer aterrorizar aquele que está escutando. Número 4. Agora releia mais um trecho. Ele estranhou muito e foi com um custo que gaguejou. Aqui, então ele está gaguejando. A repetição do A nessa fala do comprador provoca a mesma sensação que é na fala da assombração da atividade anterior. Você vai dizer se sim ou se não. Isso é uma resposta pessoal de vocês. Número 5. A maior parte dos fatos acontece durante a noite. Isso produz algum efeito
para a história? Vocês acham que produz algum efeito para a história? Eu acho que sim, porque à noite o medo é mais grande porque está escuro, né? Então vocês vão colocar assim e vão explicar o porquê. Vocês podem dizer porque à noite o medo é maior. Então essa é uma sugestão de resposta, mas vocês podem ver com as palavras de vocês o que se daria aí nessa resposta para o número 5. Número 6. Os contos são narrativas. Alguém está narrando, contando uma história. E costumam apresentar alguns elementos próprios. Leia com o professor o esquema a seguir. Elementos de narrativa. A gente vê aqui lugar e espaço, que é onde a ação, os fatos acontecem. Ou seja, se eu conto que a história acontece aqui no meu sítio, então esse é o lugar. O tempo é quando a ação ou os fatos acontecem. Tipo assim, eu digo, nesta segunda-feira aconteceu um fato na casa de meu avô. Então eu estou dando o tempo dessa história. Personagem é quem participa da ação, ou seja, a pessoa está participando. Narrador é quem está contando a história. Tipo, eu vou contar uma história. Digo, era uma vez uma menina que estava brincando. Então, estou narrando aquela história daquela menina que estava brincando. E a ação enredo é o que acontece na história. Qual o fato que acontece? Nessa história a gente vê que o que acontece é um susto. O homem leva um susto, um medo, uma coisa que ele queria comprar a casa, mas por causa do medo ele acaba não comprando. A gente vê que o lugar, o espaço acontece aonde? Numa fazenda em bom despacho? Numa cidade? Então você vai dizer onde acontece, se é numa fazenda, se é numa cidade, se é no aeroporto. Então vocês vão colocar aqui nessa letra A. O tempo. O tempo a gente vê que acontece durante o dia ou durante a noite. Você vai dizer se é de dia ou de noite ou de madrugada. Então você vai colocar aqui nessa letra B. O personagem. Qual é o personagem? Na história a gente vê que só são dois. Comprador, que é o Caio, e o outro que não tem nome é o caseiro. Então eu dei aí essas respostas da letra C dos personagens, mas vocês vão ter que ver o tempo e o lugar ou espaço. Vou continuar o vídeo no outro.